depoimento do Dr. Diego, ex-presidente do Banco do Mundo, Dr. Alexandre Malas, depoimentos por sempre um tratamento respeitoso do Ministério Público para com a Defensoria Pública, cumprimentar todos os presentes, policiais militares, eventuais da Justiça, e, antes de mais nada, cumprimentar a senhora jurada, hoje um público essencialmente feminino, que, para mim, é um motivo de orgulho de poder falar para um júri essencialmente feminino que abrilhanta a sociedade Rosário Oeste e não poderia deixar de cumprimentá-las. E também cumprimentar o acusado, que não se faz presente aqui no plenário do júri, que a Defensoria Pública tem esse mistério, que é o mistério defensivo, né? O órgão do sistema de justiça incumbido da defesa das pessoas que não têm condições financeiras. Então nós somos incumbidos de, em plenário, aqui, fazer essa defesa e fazer da melhor forma possível. Muito embora eu, como pesquisador no direito, não só como defensor público, vou muito mais além como pesquisador que estudou 2 anos fora do país para tentar trazer um pouco de discussão a esse nosso dia a dia forense, que é um pouco estratificado, né? E nesse sentido, uma das disposições do Código de Processo Penal, que é o artigo 420, 471, que prevê essa possibilidade do acusado ser julgado à sua revelia, para mim é motivo de questionamento, de temperamento, de debate, para que as senhoras saibam que isso é uma disposição injusta. Por que injusta? Por que, como pesquisador, como defensor, você entende injusto? Porque a gente está julgando uma pessoa que pode não estar, inclusive, viva aqui nesse cenário jurídico, que não teve a oportunidade de estar aqui para falar com vocês no interrogatório, terceira fase do plenário do júri aqui, que ele é ouvido na polícia, em juízo, e teve a oportunidade aqui. O que aconteceu nesse caso aqui? Foi ser cumprido um mandato na penitenciária central lá de Cuiabá, e o que aconteceu? Por erro do Poder Judiciário, ele acabou sendo solto. Na mente do Aparecido, que está sendo julgado aqui hoje, ele está solto numa liberdade provisória. O que acontece? Não foi possível a intimação dele. E aí nós estamos aqui fazendo esse julgamento, a revelia do acusado. O que, para a defesa, inclusive, é algo muito difícil de julgar quem não está aqui. Pense, nós estamos julgando um ser humano ou papel. Então fica, nesse sentido, eu faço até uma reflexão. Até tenho escutado ultimamente um podcast, que até sugiro às senhoras juradas, se chama Prove Sua Inocência. É uma discussão dos erros de julgamento que acontecem pelo Poder Judiciário, o que me deixou estarrecido enquanto defensor público, como pesquisador do direito, no qual lá diversos casos são constatados diversos erros judiciários, o que pode ser inclusive na justiça. E aí, para ilustrar as senhoras, nós temos, na verdade, como a gente ilustra um julgamento como esse, um tom crítico, um tom realmente de desabafo. O que a gente vê no sistema punitivo penal? A gente vê como se fosse uma engrenagem. Essa engrenagem, ela pode ser uma engrenagem de um carro, de uma máquina, mas o que você percebe desde o início da persecução penal? Nós vemos a polícia militar
prendendo em flagrante e levando à delegacia de polícia que chancela esse fato. E por sua vez é levado ao Poder Judiciário na audiência de custódia e também a gente vai passando por isso. E aí ocorre o chancelamento disso também pelo Ministério Público por meio da denúncia criminal. E a gente dá o início ao processo penal, que no júri a gente vê a primeira fase do júri que já se desenvolveu, e a gente vem ao plenário do júri hoje, com diversas testemunhas que foram ouvidas aqui. E nesse sentido, qual que é a finalidade desse sistema? Unir as pessoas sem que haja o respeito às garantias processuais. Será que é isso que a gente está percebendo nesse caso aqui de hoje, do Aparecido? Eu, na minha visão crítica, visão de pesquisador, que observa essas injustiças, a gente está diante de um caso que realmente há uma injustiça aqui de enquadramento por parte do Ministério Público. E, na verdade, denunciou o Aparecido de uma forma automática, como sempre eles fazem. O que o Ministério Público faz? Ele automaticamente age na persecução penal. Só que essa persecução penal, ela já foi feita para o acusado Rodrigo, que é o irmão do Aparecido. E ele já foi, inclusive, condenado aqui. Ele é o único autor desse fato, que inclusive já foi julgado, condenado. E é o Rodrigo o único autor do fato em relação à vítima Cláudia. Então, essas testemunhas que o Ministério Público trouxe aqui para vocês, ouvi dizer. Esse ouvir dizer, a prova indiciária, não é uma prova confiável. Ela traz, dentro dessa prova indiciária, a famosa teoria das falsas memórias. O que é essa teoria das falsas memórias, senhoras juradas? Olha só. É que, naquele ouvir dizer, ela presta um depoimento falso posteriormente. É ouvir dizer, e lá na frente, você vê que o próprio seu Júlio, que não lembrava mais do fato. Então essa testemunha que era importantíssima, fiz várias perguntas, não lembrava quem foi o autor do homicídio. Não. Então aqui a gente está julgando sem prova, sem embasamento probatório de que o Aparecido foi o autor desse fato. Não há prova consistente, não houve investigação feita de forma contundente aqui. Nós temos aqui, senhoras juradas, algo que eu vou dizer. Não podemos cometer mais uma injustiça dessa engrenagem, desse sistema penal, que ele tenta incriminar a todos e a todas. Mas que, nesse caso específico aqui, não há outra saída senão a exclusão da autoria do acusado Aparecido. A única prova que nós temos aqui é o interrogatório dele, cristalino e transparente, que eu exibi aqui para os senhores, no qual ele diz o seguinte: atenção, não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia de homicídio. Ele assume tão somente a questão do assalto, que ele inclusive já foi condenado. Quer dizer, ele já pagou, está pagando pelo crime de roubo. O que as senhoras não devem ser levadas a engano é que o seu Júlio veio aqui, ele foi vítima de um crime de roubo. Nada a ver com o crime de homicídio do Cláudio. São dois fatos distintos. Em relação ao homicídio, ele é inocente. Não foi ele o autor desse fato. Inclusive, o irmão dele, Rodrigo, já foi julgado aqui em Rosário Oeste e foi condenado. E ele prossegue, ó. O interrogando participou do assalto, desligando o padrão. Participou do assalto com o Leandro e outras duas pessoas.
participou do assalto e cada um tomou uma direção. Sumiu porque estava desesperado, pois nunca tinha assaltado na vida. A ideia partiu do irmão interrogando Rodrigo. Não sabe como a vítima apareceu morta, porque cada um tomou uma direção. Interrogando ficou até o momento do assalto, interrogando desligou o padrão e foi na direção de Móveis. Não conversou com os demais acusados depois dos fatos. Conversou com o irmão algum tempo depois e o Rodrigo, o irmão dele, disse tinha feito uma coisa errada, que foi o quê? Ter matado o Cláudio. Exclusivamente Rodrigo ter matado o Cláudio. Ficou com medo na época e foi para Lucas do Rio Verde trabalhar. Não tinha outras passagens criminais. Os 3 comparsas disseram que iriam assaltar. O interrogante só desligou o padrão e foi o crime que ele foi condenado, crime de roubo. Não procurou saber se foi roubado alguma coisa, o interrogante só desligou e saiu correndo. Então quer dizer, o interrogatório deles, exibido aqui para as senhoras, para todos aqui, é claro, cristalino como uma prova, porque o interrogatório, antes de um meio de defesa, é sobretudo um meio de prova. E é um meio de prova que a gente deve levar em consideração. Por quê? Senhoras juradas, nós estamos julgando uma pessoa que nem presente está aqui por erro exclusivo do Poder Judiciário, que soltou ele. Porque se fosse corretamente, ele estaria preso, nós poderíamos ter trazido ele aqui, ele dado mais essa versão. Então esse erro do Poder Judiciário de ter soltado ele, não pode ensejar uma condenação injusta para uma pessoa que está aqui ao vivo. Então eu trabalho muito isso, porque eu tenho pesquisado muito esses casos de injustiça dentro do julgamentos penais. Isso ocorre com a maior frequência possível. E nesse caso aqui que está sendo submetido a julgamento para as senhoras, é um caso emblemático de que o Ministério Público tenta incriminar outra pessoa, além do único autor do fato que já foi condenado, que é o senhor Rodrigo. Então, nesse sentido, não resta outra saída para que as senhoras façam justiça nesse caso e vejam que a punição para o senhor Aparecido já foi dada em relação ao fato. O seu Júlio aqui que foi ouvido, ele já foi punido pelo sistema penal. Será que a gente vai ter que ter uma punição injusta por um homicídio que ele não cometeu? Aí eu faço uma reflexão com isso. Será que é justo nós punirmos ele sem a sua participação aqui em plenário do júri, para que ele seja punido por um fato que ele não fez, que foi exclusivamente pelo seu irmão Rodrigo? Então, essa reflexão é muito importante para que a gente não faça uma injustiça na comarca de Rosário. A injustiça não pode prevalecer diante de um interrogatório bem cristalino e transparente do acusado, que diz: não fui eu que cometi o homicídio, eu tomei um rumo depois do assalto, e nesse rumo que eu tomei, eu não cometi o homicídio, que foi o meu irmão exclusivamente. Inclusive o irmão dele foi julgado aqui em Rosário Oeste. Então a gente não pode aceitar que uma punição de um único autor, que é o único autor exclusivo, recaia sobre outra pessoa, que é o Aparecido, que nem aqui está para dar a sua versão. Então, essa questão do quesito da autoria, o Aparecido foi o autor do fato criminoso. A resposta é negativa, não foi ele o autor desse fato. E aí, além disso, será questionado acerca de qualificadoras das senhoras. A qualificadora levantada pelo Ministério Público em relação ao meio cruel não é uma qualificadora que vem sendo acolhida por parte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Porque a questão de várias pedradas, por si só, não qualifica o delito de homicídio. Porque, por exemplo,
olha o que diz aqui, ó, o fato de ter o acusado desferido vários golpes contra a vítima não basta para caracterizar o emprego de meio cruel. Então esse meio cruel não pode ser uma qualificadora de forma objetiva, sem descrever efetivamente o que aconteceu. E nesse fato, a sequência de pedradas ela não pode ser atribuída a ele, porque não foi ele o autor desse homicídio. Então, como que você vai atribuir uma qualificadora para a pessoa que não foi autor do homicídio? Então é assim, parece surreal isso. E também em relação a outra qualificadora que foi utilizada para a impunidade, o autor desse fato foi pura e exclusivamente um Rodrigo. Em relação a essa qualificadora, o que você percebe? Também não pode ser atribuído a ele. Para fim de assegurar a impunidade do crime de roubo. Não, por quê? Ele, na verdade, ele assume o cometimento do crime de roubo, mas a questão dessa qualificadora de assegurar a impunidade do crime de roubo não pode ser atribuída a ele. Então, somente ao seu irmão Rodrigo. Então, ó, para um julgamento justo aqui, a questão da exclusão da autoria é a mais emblemática possível. Porque o interrogatório dele é cristalino e transparente, no sentido de que não foi ele o autor desse homicídio. E nesse sentido, ele não ter sido o autor do homicídio, não há autoria a ser julgada aqui. Então, no quesito autoria, ele foi o autor? Não. E o jurado deve absolver o acusado? Sim. Por que absolver o acusado no quesito genérico? Porque, na verdade, como que você vai condenar uma pessoa que nem aqui está presente? Que a única versão dela nos autos, no interrogatório, é que não foi o autor do homicídio. Então, nesse quesito, tanto da autoria quanto do quesito genérico, são as votações mais importantes para a defesa. Quer dizer, questão da autoria, não foi o autor do fato criminoso do aparecido. E, no quesito, o jurado deve absolver o acusado? Sim, deve absolver. E em relação às qualificadoras, deve excluir todas. Por quê? Essas qualificadoras não dizem respeito a ele, porque ele não foi o autor do homicídio. E a questão do meio cruel, como eu disse para os senhores, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele é cristalino em dizer que não basta por si só várias pedradas para caracterizar a qualificadora do meio cruel. Então, diante disso, diante dessa reflexão que eu faço, daquele podcast, prove sua inocência, não podemos, aqui em Rosário Oeste, estarmos diante de mais um caso de injustiça para que se puna como inocente. Nesse caso, a gente tem que absolver o aparecido, porque ele não foi o autor desse fato e ele deve ser absolvido. Então, nesse caso, não resta outra saída a não ser essa absolvição. Então, era isso que eu tinha para dizer às senhoras e muito obrigado pela atenção.